Teoria do ordenamento jurídico do Norberto Bobbio. O bobo voltou. O bobo voltou. Não tem outra pra dizer, cara. Sério mesmo. Não tem outra. Não tem mesmo, cara. Bom, vamos começar, né? Reclamar não vai adiantar nada. Da norma ao ordenamento jurídico. Novidade do problema do ordenamento. Este curso se relaciona diretamente àquele de 1958, intitulado Teoria da Norma Jurídica, ou seja, ele é uma transição daquele lá para cá. Forma uma completa teoria do direito. Os dois, certo? Ele vai tratar do ordenamento jurídico. A exigência da nova pesquisa nasce do fato de que, na realidade, as normas jurídicas não existem isoladamente, mas sempre em um contexto de normas que guardam relações particulares entre si. Esse contexto de normas costuma ser chamado de ordenamento. Embora seja óbvia a constatação de que as regras jurídicas constituem sempre uma totalidade, de que a palavra direito seja utilizada indiferentemente tanto para indicar uma norma jurídica particular quanto um determinado complexo de normas jurídicas, ainda assim o estudo aprofundado do ordenamento jurídico é relevante e recente, muito mais recente que os das normas particulares do resto bem antigo. Enquanto, por um lado, existem muitos estudos especiais sobre a natureza da norma jurídica, não há, até hoje, se não nos enganamos, nenhuma abordagem completa e orgânica sobre todos os problemas que a existência de um ordenamento jurídico levanta. Podemos dizer que os problemas gerais do direito foram tradicionalmente mais estudados do ponto de vista da norma jurídica, considerada como um todo que se basta a si mesma, que do ponto de vista da norma jurídica, considerada como parte de um todo mais vasto que a compreende. Queremos também chamar a atenção para a dificuldade de sistematização de uma matéria que não tem um passado de segura tradição e que ainda para o caráter experimental deste curso. Tá, deixa eu ver quantas páginas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Tá. Aqui também serve 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai até aqui, beleza. Vamos lá. Uma rápida visão da história do pensamento jurídico dos últimos séculos nos dá uma confirmação de que até agora afirmamos. Do famoso tratado de Francisco Soares. Ou Soares, sei lá. Deixa eu ver. Aos tratados mais recentes de Tom e de Bidin. Olha, burrice, dos quais falamos no curso precedente. Fica claro desde os títulos que o objeto principal da análise e o verdadeiro elemento e o verdadeiro elemento primeiro da realidade jurídica é considerada a norma em si. Com isso, não se quer dizer que faltasse naquelas obras a análise de alguns problemas característicos de uma teoria de ordenamento jurídico, mas esses problemas vinham misturados a outros e não eram considerados merecedores de uma análise separada e particular. Repetimos que a norma jurídica era a única perspectiva por meio da qual o direito era estudado e que o ordenamento jurídico era, no máximo, um conjunto de normas, mas não um objeto autônomo de estudo, com seus problemas particulares e diversos. Para nos exprimirmos como uma metáfora, considerava-se a árvore, mas não a floresta. Creio que os primeiros a chamar a atenção sobre a realidade do ordenamento jurídico foram os teóricos da instituição dos quais nos ocupamos no curso precedente. Não foi por acaso que o livro merecidamente famoso de Santi Romano foi intitulado Ordenamento Jurídico. O que nós reprovamos na teoria da instituição foi a forma em que foi apresentada, em oposição à teoria normativa, isto é, como teoria destinada a suplantar a teoria precedente, quando, segundo já observamos,
ela apresenta sua integração e, portanto, sua continuação. Consideramos oportuno reproduzir aqui as palavras que concluímos no curso anterior, o exame da teoria da instituição. A teoria da instituição teve o grande mérito de pôr em relevo o fato de que se pode falar em direito somente onde haja um complexo de normas formando um ordenamento. O direito não é uma norma, mas um conjunto ordenado de normas, sendo evidentemente que uma norma jurídica não se encontra jamais só, mas está ligada a outras normas, as quais formam um sistema normativo. O isolamento dos problemas do ordenamento jurídico dos da norma jurídica e o tratamento autônomo dos primeiros como parte de uma teoria geral do direito foram obra sobretudo de Hans Kelsen. Entre os méritos de Kelsen, pelos quais é justo considerá-lo como um dos mais autorizados juristas vivos, pelos quais é justo considerá-lo como um dos mais autorizados juristas vivos, está certamente o de ter tido plena consciência da importância dos problemas conexos com a existência do ordenamento jurídico e de ter completa e concludente a teoria geral do direito e do Estado. Veremos que a análise da teoria do direito está dividida em duas partes, chamadas respectivamente de nomostática e nomodinâmica. A primeira considera os problemas relativos à norma jurídica, a segunda, os relativos ao ordenamento jurídico. Reconheço que a expressão nomodinâmica não é muito feliz, mas, deixando de lado a questão terminológica, o que importa, pela primeira vez, talvez, no sistema de Kelsen, a teoria do ordenamento jurídico constitui uma das partes de uma completa teoria do direito. Não há necessidade de se acrescentar que meu curso está ligado diretamente à problemática de Kelsen, da qual constitui, ora, um comentário, ora, um desenvolvimento. Ordenamento jurídico e definições do direito. Dissemos que a teoria do ordenamento jurídico constitui uma integração da teoria da norma jurídica. Quanto a isso, devemos precisar de imediato que fomos levados necessariamente a essa integração pelos resultados a que chegamos na busca de uma definição do direito, realizada no curso precedente. Para resumir brevemente esses resultados, digamos que não foi possível dar uma definição do direito do ponto de vista da norma jurídica, considerada isoladamente, mas tivemos de alargar nossos horizontes para a consideração do modo pelo qual a determinada norma se torna eficaz a partir de uma complexa organização que determina a natureza e identidade das sanções, as pessoas que devem exercê-las e sua execução. Essa organização complexa é o produto de um ordenamento jurídico. Significa, portanto, que uma definição satisfatória do direito só é possível se nos colocarmos do ponto de vista do ordenamento jurídico. Repensemos por um momento as várias tentativas feitas para definir o direito por meio deste ou daquele elemento da norma jurídica. Todas resultaram em sérias dificuldades. Os critérios adotados a cada vez para encontrar uma definição do direito tomando como base a norma jurídica, ou foram tais que deles não foi possível obter qualquer elemento característico dessa norma com respeito a outras categorias de normas, como as normas morais ou sociais, conduzindo, portanto, a um círculo vicioso, ou reconduziam aquele fenômeno mais complexo da organização de um sistema de regras de conduta, na qual consiste justamente o ordenamento jurídico, que conduziam assim para uma estrada aberta, mas que desembocava no reconhecimento da relevância do ordenamento para a compreensão do fenômeno jurídico. No conjunto das tentativas realizadas para caracterizar o direito por meio de um elemento de norma jurídica, consideraríamos, sobretudo, 4 critérios: critério formal, material, do sujeito que põe a norma, e do sujeito ao qual a norma se destina. 1. Por critério formal, entendemos aquele que pelo qual se acredita o poder ser definido, o que é o direito por meio de qualquer elemento estrutural das normas que se costumam chamar de jurídicas. Vimos que, em relação à estrutura, as normas podem distinguir em positivas ou negativas, categóricas ou hipotéticas, gerais, abstratas ou individuais, concretas. Pois bem, a primeira e a terceira distinções
não oferecem nenhum elemento caracterizador do direito, pois em qualquer sistema normativo encontramos tanto normas positivas quanto negativas, tanto normas gerais abstratas quanto individuais concretas. Quanto à segunda distinção, admitimos também que em um sistema normativo existem apenas normas hipotéticas, as quais podem assumir duas formas. Se queres A, deves B, segundo a teoria da norma técnica, Havas, ou das regras finais, Brunet. Se A deve ser B, em que, segundo alguns, A é o fato jurídico e B é a consequência jurídica. Teoria do direito como valorização ou juízo de qualificação. E, segundo outros, A é o ilícito e B é a sanção. Teoria da norma como juízo hipotético de Kelsen. Só ver um negócio aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Já estou na quinta, né? Quinta e são 10 minutos. Puxa vida. Em nenhuma dessas duas formulações, a norma jurídica assume uma forma caracterizante. A primeira formulação é a própria de qualquer norma técnica. Se você quer comprar selos, deve ir aos Correios. A segunda formulação é a característica de qualquer norma condicionada. Se chove, deve pegar o guarda-chuva. 2. Que é o critério material. Por critério material, entendemos aquele critério que pode extrair do conteúdo das normas jurídicas, ou seja, das ações reguladas. Esse critério é manifestantemente inconcludente. O objeto da regulamentação por parte das normas jurídicas são todas as ações possíveis do homem. Entendemos por ações possíveis aquelas que não são nem necessárias nem impossíveis. Segue-se, obviamente, que uma norma que comandasse uma ação necessária ou proibisse uma ação impossível seria inútil. Por outro lado, uma norma que proibisse uma ação necessária ou ordenasse uma ação impossível seria inexequível. Mais uma vez excluídas as ações necessárias, isto é, aquelas que independentemente de sua vontade, e as ações impossíveis, isto é, aquelas ações que o homem não está apto a cumprir, não obstante todo o esforço de sua vontade, o campo das ações possíveis é vastíssimo, e isso é comum tanto às regras jurídicas quanto a todas as outras regras de conduta. Foram feitas tentativas, é verdade, de separar no vasto campo das ações possíveis um campo de ações reservado ao direito. As duas principais tentativas se valem ora de uma, ora de outra dessas duas distinções: ações internas e ações externas, subjetivas e intersubjetivas. Deixa eu pegar um negócio aqui rapidamente. Beleza. Ai. 7. Beleza. Tô querendo sanduíche. Deixa eu ver. A parte, o fato de que as categorias das ações externas e das ações internas subjetivas são extremamente genéricas. É bastante claro que ambas podem servir para distinguir o direito da moral, mas não das regras do costume, que se referem sempre às ações externas e muitas vezes às ações intersubjetivas. Ao falar do critério do sujeito que põe a norma, queremos nos referir à teoria que considera jurídicas as normas postas pelo poder soberano, entendendo-se por poder soberano aquele acima do qual não existe um determinado grupo social, nenhum outro, e que, como tal, detém o monopólio da força. Diante dessa teoria, não podemos mais dizer, como no caso das duas precedentes, que ela é inconcludente. Que o direito seja aquele conjunto de regras que se fazem valer, ainda que pela força, isto é, um ordenamento normativo de eficácia reforçada, é a conclusão a que julgamos ter chegado no curso precedente. Ora, aquele que está em condições de exercer a força para tornar eficazes as normas é justamente o poder soberano que detém o monopólio do exercício da força. Portanto, teoria do direito como regra coativa e teoria do direito como emanação do poder soberano convergem. O que essa teoria da soberania convida a observar, sobretudo aqui, definido o direito por meio do poder soberano, já se realizou com o salto da norma isolada para o ordenamento em seu conjunto, com a expressão muito genérica poder soberano. Refere-se àquele conjunto de órgãos por meio dos quais o ordenamento é posto, conservado, se faz aplicar. E quais são esses órgãos? É o próprio ordenamento que estabelece.
Se é verdade que um ordenamento jurídico é definido por meio da soberania, é também verdade que a soberania em uma determinada sociedade se define por meio do ordenamento jurídico. Poder soberano e ordenamento jurídico são dois conceitos que se referem um ao outro, e, portanto, quando o direito é definido por meio do conceito de soberania, o que vem em primeiro plano não é a norma isolada, mas o ordenamento. Dizer que a norma jurídica é emanada do poder soberano equivale a dizer que a norma jurídica é aquela que faz parte de um determinado ordenamento. A soberania caracteriza não uma norma, mas um ordenamento. Caracteriza a norma apenas enquanto ela é considerada como parte deste. O critério do sujeito ao qual a norma é destinada pode apresentar duas variantes, conforme se considere como destinatário o súdito ou o juiz. A afirmação pura e simples de que a norma jurídica é dirigida aos súditos é inconcludente por sua generalidade. Normalmente, ela é especificada com a determinação da atitude com a qual os súditos recebem e se diz que jurídica é a norma que é seguida com a convicção ou crença de sua obrigatoriedade, como já se indicou no curso procedente. O único modo de lhe dar um significado é este: observar uma norma com convicção de sua obrigatoriedade, quer dizer, com a convicção de que, se a violássemos, iríamos ao encontro da intervenção do Poder Judiciário, e muito provavelmente da aplicação de uma sanção. Os sentimentos da obrigatoriedade, em última instância, o sentimento de que a norma singular faz parte de um organismo mais complexo e da pertinência a esses organismos, é que vem seu caráter específico. Também neste caso, portanto, a noção a qual nos referimos para definir a juridicidade de uma norma encontra sua explicação natural quando procuramos ver por meio da norma o ordenamento que a compreende. A segunda variante do critério do destinatário é aquela segundo o qual as normas jurídicas são as normas destinadas ao juiz. É claro que uma definição desse gênero somente significa alguma coisa caso se defina a noção de juiz. Quem é o juiz? O que se entende por juiz? Mas uma definição de juiz não pode ser obtida senão ampliando-se a consideração a todo ordenamento. Dir-se-á que o juiz é aquele ao qual uma norma do ordenamento atribui o poder e o dever de estabelecer quem tem razão e quem não tem, e de possibilitar a execução de uma sanção. Mas desse modo, uma vez mais, somos reconduzidos da norma isolada ao sistema normativo, e percebemos assim que não apenas procuramos tornar conclusiva uma definição do direito referente à norma, mas somos impelidos a deixar a norma e abraçar o ordenamento.